dia, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula do curso de genética, que fala sobre Gregor Mendel, considerado o pai da genética. Gregor Mendel nasceu no dia 20 de julho de 1822, onde no vilarejo dele, ele atuava como professor informal e ele era filho de humildes fazendeiros, que não tinham tanta condição de bancar o estudo dele. Então, como forma de continuar sua vida academicamente, ele conhece o mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, onde ele vai estudar naquele local, mas em troca ele terá que prestar serviços àquele local. E com isso ele cuidava dos doentes. Só que ele não se sentia tão bem assim. Então ele teve depressão, voltou para o vilarejo, depois ele voltou, porque ele se recuperar, ele voltou para o mosteiro de novo, onde ele começou a estudar para ser professor, porque naquela época o Império ele pedia para as pessoas que fossem professores terem agora um diploma, e como ele não tinha, ele estudou para ter esse diploma, mas ele acabou não passando na prova. Mas como o mosteiro, ele já trabalhava dentro do mosteiro, o mosteiro acabou deixando ele lá como monge, onde ele iniciou como pesquisador, onde ele iniciou algumas pesquisas. Primeiramente ele trabalhou com animais, como ratos, e depois ele foi trabalhar com abelhas, e só posteriormente que ele foi trabalhar com plantas, já que era mais acessível e ele não poderia trabalhar com animais no mosteiro, e nas plantas ele poderia cultivar facilmente e eram mais fáceis e ainda assim teriam características nos quais ele poderia identificar a hereditariedade. Essa planta foi a ervilha e ele trabalhava em cima das características dela, como características distintas como, por exemplo, a cor e se a vargem era a camada da vargem e em si. E essas características que foram importantes para o estudo de Mendel. Mendel publicou esse estudo por volta de 1865, mas ele não foi valorizado. Então, ele desvalorizado e desacreditado, ele parou com os estudos dele e morreu por volta de 1968. Ele parou os estudos e em 1884 ele morreu aos 61 anos. Os estudos de Mendel só foram vir a ser redescobertos e reestudados no século XX, em 1900. Esses estudos de Mendel hoje em dia são considerados extremamente importantes, porque ele conseguia ver as características de herança básicas, mesmo antes dos estudos sobre DNA, cromossomos, que são extremamente importantes para entender como isso funciona. Ele já tinha uma base sobre isso e já começava a imaginar coisas que naquela época não eram tão comuns. E por isso os estudos de Mendel são tão importantes. Enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui ficam os agradecimentos aos que assistiram. E segue aí para as nossas atividades, o nosso questionário, o nosso material didático para ajudar vocês a responder. E o nosso fórum, caso vocês tenham dúvidas, podem perguntar lá.